Vou falar para vocês sobre Daniel Senise, nascido em 1955 no Rio de Janeiro. Em 1980, se formou em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, tendo ingressado na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no ano seguinte, onde participou de cursos livres até 1983. Foi professor da mesma escola de 1985 a 1996. Em entrevista retirada do site oficial de Daniel Senise, o mesmo diz em entrevista: "Acho que estou estudando a ideia do que é ser pintor hoje em dia. Comecei a pintar na faculdade de arte, mas depois percebi que o que me interessava não era a materialidade da pintura. Sempre me interessei mais pela imagem do que pelo processo da pintura. Mas como eu trabalho com as mãos, utilizo materiais e trabalho com painéis. Não me importei em ser chamado de pintor por todos esses anos. Talvez esta seja a melhor maneira de descrever o que eu faço." Em continuidade com a entrevista feita a Daniel Senise, foi perguntado: "Em que momento você abandonou os pincéis e a tinta e começou a criar suas imagens construídas?" O mesmo respondeu: "Fiquei sem estudar arte durante muito tempo. Comecei a pintar em meu ateliê na década de 1980 e 3 anos depois estava expondo na Bienal de São Paulo. Então eu ainda estava descobrindo como pensar meu trabalho. Naquele momento eu pensava em algo externo ao processo de representação. Eu representava coisas, construía coisas, imagens do meu ambiente, minha vida. Eu usava tecidos muito finos e às vezes trabalhava diretamente sobre o chão. Um dia virei o tecido do avesso e, para minha surpresa, ele tinha incorporado a imagem do piso e outros detritos do ateliê. Essa imagem era tão importante para mim quanto a imagem original da parte frontal do tecido. A partir daí, comecei a trabalhar com ambos os lados. Usei esse processo por 5 anos e não sabia bem o que fazer com os tecidos impressos. Até que em 1992 a 1993, percebi que essa forma de criar impressões de pisos e de pregos enferrujados era muito pessoal e profunda para mim. Ela permitia que eu me representasse utilizando o meu entorno físico imediato. Posteriormente, decidi criar um arquivo desses tecidos com impressões de superfícies e condições do mundo real e usá-los para criar ilusões ou representar imagens. As pinturas de Senise estabelecem, portanto, uma relação direta com a história da arte, com o universo das imagens e a maneira como este é percebido, incorporando à tela da rugosidade do piso, objetos de uso cotidiano, pó de ferro, objetos de chumbo ou tecidos como voile. Algumas obras representam superfícies densamente trabalhadas, enquanto outras possuem camadas de tinta quase etéreas. Para a crítica inglesa, sua pintura pode ser compreendida em termos de equilíbrio e peso, e de presença e ausência de objetos. Suas imagens abrem-se a um vasto campo de experiências e evocações materiais e poéticas.
Pintor e gravador, Daniel Senise é um dos que integram a coletiva Como Vai Você, Geração 80, em 1984. Seu reconhecimento ocorre no ano seguinte, ao ser escolhido para a Bienal de São Paulo. Seu trabalho relaciona-se com a história da arte e o universo das imagens. Atrás da pintura tem sempre a ideia da imagem. Eu estou tratando da imagem. A pintura é um meio para falar da imagem. Tanto é que nos anos 80 mesmo eu decidi bem no início não usar mais essa marca da pincelada do pintor. E agora eu não uso pincel para formar áreas, para definir coisas. Pincel é uma ferramenta para, às vezes, até para passar cola e colar um pano, né? Eu acho que, na verdade, o que eu estou dizendo, a pintura, para sobreviver, ela ampliou as suas possibilidades de definição. O que é definido como pintura hoje, o que era definido há algum tempo atrás, mesmo que como escultura, né? Eu acho, não vejo problema nenhum usar o termo pintura, porque se subentende muita coisa que aquilo está tratando. Como escultura é a mesma coisa. Não existe mais muita gente esculpindo a maneira dos escultores, né? Eu acho que o período moderno cria trabalho serial, sequencial, né? Onde os trabalhos se relacionam a uma questão central, a uma questão principal, as pinturas, né? E se você tira uma pintura desse, se vê a pintura sem o contexto ao qual ela faz parte, assim, naquele período do modernismo, ela fica um pouco capenga, né, frouxa. E mesmo hoje a arte precisa de uma leitura, mas o meu desejo em relação à pintura é produzir uma imagem que o olhar, o espectador consiga ter uma relação, um tipo de, possa fruir ou ter um devaneio, sei lá, uma relação com esse quadro, independente das questões plásticas ou formais que estão colocadas lá. Ou que essas questões entrem de uma maneira subjetiva na história, não precisa uma consciência total do contexto onde aquilo foi feito. É claro que, hoje em dia, você precisa saber do contexto, não pode ser mais ingênuo, né, esquecer tudo que foi feito.